Isso aqui por enquanto, estamos vendo. Oi, pessoal. Vamos esperar agora o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Hoje, mais um domingão aqui em Curitiba. Muito calor, graças a Deus. Pamela, beijo. Hoje a gente vai falar um assunto super legal. A gente vai falar de constelação familiar. A gente vai falar de... Tudo bem com vocês? Calma, gente, preciso desligar aqui o volume. Tá dando eco. Hoje a gente vai falar... vamos falar de florais. A gente vai falar de todas essas terapias alternativas que, junto com o candomblé, normalmente eles fazem um grande efeito. Eu não sei quem de vocês aí já usou esse tipo de terapia. Vamos esperar o nosso convidado entrar, que é o Babalorixá Sidney. Ele dá vários cursos, ele é dono da Religare, ó, acabou de entrar, Religare Terapias, e ele é top no assunto, imagine lá. O cara entende muito de tudo isso que a gente vai falar. Então, o que mais eu quero explorar, e vocês podem mandar perguntas, é a gente, unir a nossa religião, a parte espiritual, não só. Só um pouquinho, gente. Aqui. Vamos lá. Mas a parte espiritual com a terapia. É mais isso que eu quero conversar com ele hoje. Ele está Olá, entrando. boa noite a A todos. gente vai falar sobre isso. Beijo, irmão. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me escutando bem? O pessoal tá escutando bem? Muito bem aqui. Então, já estava ali perguntando para o pessoal quem faz uso de terapia de florais, quem já fez constelação. Estou querendo saber tudo, gente. Vamos hoje assim, explorar esse homem nessa 1 hora. Conta a hora aí. É nessa 1 hora que a gente tem aí. Irmão, eu queria que você se apresentasse aí para os nossos telespectadores, pessoal que, em vez de assistir Fantástico, assiste a gente. Olha que delícia! Boa, Ou junto com gente. o Fantástico, né? Às vezes está assistindo televisão, Ah, assiste o celular. Eu queria que você se apresentasse. O pessoal aí, ó, já está te elogiando, hein? Acho que muita gente hoje vai entrar aí para conversar conosco. Então, se apresenta, irmão, fale um pouquinho, só um pouquinho da sua caminhada, até como Babalorixá nesse primeiro instante. Boa noite a todos, para quem é da religião Benção. Eu me chamo Sidney, de Oxalufã. Eu fui iniciado aos 24 anos, em Rio das Ostras. E de lá para cá eu sempre me interessei por esse caminho de ajuda às pessoas. Eu passei por alguns momentos tristes no meu decorrer. Eu tive pai e uma irmã com câncer e vendo que para a gente, o que a gente precisava de vida era apenas respirar, né? Estar vivo, e estando vivo, a gente poderia fazer várias outras coisas. Eu já iniciado, eu comecei a ter essa visão de poder fazer o que eu poderia fazer de melhor para as outras pessoas. E aí eu fui passando, né, por todas as fases da religião. Na verdade, eu saí de uma igreja evangélica e entrei dentro do candomblé. E fui aprendendo a conhecer, reconhecer e amar a religião. E, inesperavelmente, quando eu terminei o meu primeiro ciclo, eu já me vi 1 ou 2 anos depois, já iniciando uma pessoa dentro do culto e assim 2 anos depois de ter tomado meus 7 anos, já abrindo casa. Com isso eu fui mesclando entre ajudar pessoas, colaborar com pessoas e me envolver cada vez mais dentro da religião. Até que nos anos passados eu tive um problema muito forte com pessoas dentro da religião, a qual me acometeu com uma depressão muito grave, ao qual eu fui buscar terapias também.
E nessas terapias eu fui me identificando ao ponto, fui me curando ao ponto, fui me apaixonando ao ponto, onde eu pude perceber que eu poderia ajudar cada vez mais as pessoas, cada vez mais o semelhante, né, uma pessoa que precisa. E aí onde eu larguei todas as minhas profissões que eu tinha para viver da terapia, para adentrar o mundo da terapia, tanto da terapia holística quanto da terapia xamânica. E qual é a diferença da terapia holística para a terapia xamânica, já que você tocou nesse assunto, que eu nem A, imagino. tera- a terapia holística, ela olha para o indivíduo buscando ajudar na cura, tanto do físico, quanto da alma, quanto do espiritual. A terapia holística, ela vê isso, ela abrange a autocura do seu físico, espiritual e mental, tudo junto, tudo agregado. A terapia xamânica, ela vem numa busca muito mais ancestral. O xamanismo que eu sigo é um xamanismo indígena e africano, então já tem a ver com a religião. E nisso a gente busca um reconhecimento do nosso estado emocional, uma amplitude de percepção, para a gente encontrar respostas para aquilo que a gente precisa, né? Tanto para o reconhecimento de um relacionamento, de um término de um relacionamento, quanto de uma busca profissional, quanto uma busca interior, principalmente, que a gente, principalmente agora nesse estado que a gente vem de um isolamento social, a gente teve que confrontar com a gente mesmo, a gente teve que se olhar, e às vezes se olhar não é tão interessante, não é bom, porque a gente, socialmente, a gente precisa colocar máscaras para poder sobreviver nesse mundo, e quando a gente se isola, a gente precisa tirar essas máscaras, a gente vai tirando, a gente não se reconhece, acaba tendo conflito. Esse isolamento, né, eu acredito que fez com que as pessoas procurassem muito esse lado holístico. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu não sei, o meu pai está aí na live, a minha mãe, ou tem alguns outros sacerdotes aí, que as pessoas, até quando elas estão procurando o jogo, mais por problemas mais internos dela mesmo, né? E eu tento também que indicar que a pessoa não só um ebó ou um banho, alguma coisa ligada à religião, à parte religiosa, mas também eu sempre tento procurar um psicólogo ou procurar um terapeuta, procurar um floral, depende muito do qual o problema a pessoa está passando. Eu queria perguntar para você, assim, dentro do teu jogo de búzios, você usa esse recurso e qual as terapias que são as mais usadas? Então, dentro do meu jogo de búzios, eu identifico quando não é apenas uma questão de energias, de caminhos, de orixá, que precisam ser trabalhados, serem equilibrados, quando eu percebo que existe algo além disso, que tem uma questão emocional, geralmente quando as pessoas vão buscar para ver sobre relações com os filhos, relacionamento de vida, né, a pessoa com a vida, por que não está dando certo, eu já vejo primeiro, né, dentro do jogo, o que os orixás, o que as energias estão dizendo ali, e depois sim eu já vejo a indicação paralelamente, porque tudo funciona muito bem, tudo casa muito bem com as terapias que eu posso aplicar. Bom, pode ser que eu esqueça algumas, mas eu vou lembrando. Eu trabalho com constelação familiar sistêmica e constelação familiar sistêmica e xamânica, que ela tem base em diversas psicoterapias, mas ela tem um fundo muito forte com a cultura da tribo Zulu, então ela vem de África, essa constelação, mas ela não tem nenhuma questão religiosa, é simplesmente como a tribo cuidava dos problemas, como resolvia esses problemas lá. Eu trabalho com com a constelação familiar, trabalho com florais de Bach, que ajudam a desatar nós psíquicos, e isso também pode ajudar até na probabilidade
de ajuda numa doença física ou doença emocional, que é uma terapia vibracional, com Reiki, que é uma energia da vida, né, uma emanação de energia vital, com cristalterapia, que são energias, trocas de energias, limpezas energéticas através dos cristais, com radiestesia, que a gente verifica as energias que estão rodeando a gente, objetos, casas ou lugares. Acho que é só isso na questão do holístico. E com as terapias xamânicas, eu trabalho com a terapia de tambor, que é como se fosse uma musicoterapia, que é a força ancestral através do toque do tambor, que ela emana cura para as pessoas. Tem uma limpeza energética através do fogo sagrado. Nós temos as medicinas que são aplicadas através de cachimbo, de rapé, e isso a gente vai ajudando com que a pessoa possa abrir a sua, o seu campo mental, o seu terceiro olho, para que a gente possa descobrir em nós mesmos essa cura que está dentro da gente, né? As terapias, elas vêm colocar a proposta que a gente não precisa tanto de medicação. É claro que a gente deve seguir uma orientação médica, não deve abandonar nenhum tipo de tratamento médico, mas as terapias, elas vêm para colaborar com que esses tratamentos possam serem eficazes muito mais rápido. Quando a gente entende os porquês do que estão acontecendo, a origem dos problemas, que geralmente na constelação a gente vê que certos problemas que a gente passa hoje são atitudes de ancestros, de antepassados da gente, né? Ou pessoas que estão ligadas dentro do nosso sistema familiar. E quando a gente está com mal, por exemplo, de depressão, pode ser algo ligado a algum tipo de aborto que aconteceu na nossa vida, ou dos nossos antepassados, ou algum assassinato, ou alguma morte inesperada, que criou-se padrões e a gente puxa esse padrão para a vida de hoje. E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, e se repete, foi com minha mãe, foi comigo, foi com meu filho, e eu não sei por que a gente tem essa maldição, e na verdade é só um padrão que pode ser resolvido. Parece que a gente vai vivendo os mesmos ciclos várias vezes, né? Esse tipo de padrão que você está vivendo, né? Que nem, vamos dar um exemplo, a pessoa arruma um namorado que bebe, ela termina com aquele, daqui a pouco ela vai arrumar outra pessoa, ela arruma outro que bebe, daqui a pouco ela termina, ela arruma o tal do dedo podre, né? Então, ou Sim. outras coisas, né, que na vida vão se repetindo. E eu acho muito interessante trabalhar daí com... a gente até falou da constelação, que daí na constelação, lógico que pode fazer... Lógico, irmão, que pode fazer perguntas, pelo amor de Deus, gente. Vamos perguntar, vamos interagir, vamos explorar esse homem aí. A dona Nilza, até a Nilza, ela é a mãe do Paulinho, uma pessoa que eu gosto muito, a gente sempre conversa pelo Face, ela estava falando do Reiki. O Reiki é à distância, eu queria te perguntar isso. Ele é útil? Muito. Porque o que acontece? O Reiki, ele é uma energia de equilíbrio, né? Ele é uma energia da vida. Então, quando você joga, as pessoas que têm... quando as pessoas vão se formando no Reiki, elas têm os seus graus, né? A pessoa que se forma geralmente no nível 1, ela pode aplicar Reiki nas pessoas, mas numa questão presencial. No nível 2, já pode fazer o Reiki à distância, mas tem uma certa limitação. No nível 3, que é dividido geralmente em duas partes, você pode mandar para grandes locais ou uma grande quantidade de pessoas até em movimento, tipo enviar o Reiki para uma cidade, para um país. E aí você está jogando, porque na verdade o Reiki não é a minha energia, é a energia do cosmos, é a energia da vida.
né, que não detém em mim. Eu faço parte dessa energia, mas eu não sou a energia. Eu sou um canal condutor, né? Da mesma forma como a gente, enquanto sacerdote, a gente identifica o jogo de búzios, a energia, no reiki a gente faz paralelamente parecido. A gente é um canal condutor para emanar. Então eu posso emanar sim à distância para a mesma cidade, para um outro estado, para um outro país. Muito legal isso, né? A Ariane está pedindo que você mande beijo ali. Beijo, Ariane. Beijo, meu amor. Outra coisa, eu queria falar um pouquinho da constelação. Eu estava ali naquele processo, né, a dona Nilza fez a perguntinha. A constelação familiar. Não sei se o pessoal já fez constelação, eu fiz só uma vez, inclusive com você. E assim, ainda é um processo que eu ainda não entendi aquilo. Então a gente escolhe aqueles bonequinhos sem saber quem é quem. A gente só sabe quem é a gente no tabuleiro. É uma energia, é uma entidade, é o quê? Me explique isso. Então, a terapia de constelação familiar, ela trabalha de duas formas. Ela trabalha em grupo com pessoas, um grupo de pessoas que agem, ou na forma individual com bonecos. Por conta do isolamento, a gente teve que se adaptar e fazer muito mais com bonecos do que faria anteriormente. Como é que funciona a questão da constelação? O que a constelação busca? Por exemplo, eu tenho um problema com o exemplo que você utilizou, um namorado que bebe, 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 bebe. Para a gente, isso é vício, né? É um tipo de vício. Não é um vício de drogas, mas é um vício. Um vício de sexo, um vício em trabalho. Então, eu tenho sempre encontro relacionamentos com pessoas que têm vícios, certos tipos de vícios. Eu gostaria de constelar para saber por que eu não consigo encontrar uma pessoa normalzinha, né? Mais tranquila. Então, o que a constelação ela faz? Ela busca dentro do seu sistema familiar qual é a origem disso. E o que é o sistema familiar? O sistema familiar são todas as pessoas que possuem a carga genética, a carga consanguínea, e todas as pessoas que fizeram parte, que influenciaram de alguma forma, positiva ou negativa, dentro desse seu sistema consanguíneo. Então, por exemplo, minha ex-esposa, uma noiva que eu deixei para poder casar, uma mulher que eu engravidei que eu nunca mais vi, um filho que eu perdi, um filho que eu abortei, um patrão que me deu uma casa, um patrão que me deu um sítio, que deu um sítio para minha família lá atrás. Isso tudo faz parte do seu sistema. E às vezes, por exemplo, quando a gente fala sobre vícios, pela constelação, isso tende a ter uma relação com assassinatos dentro do seu sistema familiar, dentro do seu histórico familiar, ou então abusos sexuais ou abusos, de certa forma, emocionais dentro dali. Isso vai gerando isso se tornam padrões, se formam padrões, e esses padrões viciosos, se a gente for pensar, vamos jogar lá como se fosse um abuso. Uma pessoa que é abusada constantemente, na pessoa, ela vai gerar emoções, sensações e registros físicos que vão causar dor para ela. E isso gera uma energia. O que essa energia faz? Né? Que eu gerei, que eu tenho registrado em mim. Eu passo para frente geneticamente essa energia. Então, provavelmente o meu filho ou o meu neto vai passar por situações de abusos, sejam elas ou vícios, seja um relacionamento abusivo, seja um vício com bebida, um vício com droga, um vício com sexo, um vício com trabalho. Isso vai passando de geração em geração até criar um grande incômodo. E o que a gente fala como chamado dentro da constelação? Foi o que você fez. Você se motivou a querer entender o que estava acontecendo. Então, a gente diz que o nosso sistema familiar, estava chacoalhando você para que você olhasse isso com uma forma sem julgamento. Porque a constelação
ela preza que você não tem certo ou não tem errado, não tem culpado, não tem inocente. Tem ação e reação. Aconteceu comigo, criou um padrão e joguei para frente. E o que eu faço? Eu que recebi esse padrão, o que eu posso fazer? Eu posso olhar com amor e deixar lá para trás uma coisa que não é minha. Eu posso pegar esse padrão e dizer: obrigado por você ter vindo até aqui, mas daqui eu paro e jogo amor para você. E com esse amor eu vou te resolvendo, vou te dissipando. Eu, se eu por acaso tiver filhos, eu quebro esse padrão em mim, automaticamente estou quebrando para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto, para o meu tataraneto, para toda a geração futura. Por E isso o que é que a muito gente faz com isso? só fazer abrir uma aspas aí. Por isso que é muito comum, às vezes, você ver filhas que repetem histórias de mães, que repetiram histórias de vós, e é aí que você tem que quebrar esse padrão, para que os seus filhos não repitam essa história. Seria isso? Seria isso. É isso, na verdade. E aí, o que acontece? Quando a gente recebe essas informações todas, porque são coisas que a gente não tem noção, nem eu, como facilitador de constelação, eu tenho que estar numa constelação sem julgamento do que pode ser, né? Sem ter o direcionamento, porque tudo pode ser. Quando a gente é constelado e a gente recebe todas as informações, o que cabe a gente é olhar para isso, aceitar essa informação e trabalhar isso na gente para que se torne orgânico. Quando a gente trabalha isso para que se torne orgânico, a gente percebe ao nosso entorno que vão começando a haver mudanças nesses comportamentos aos quais a gente foi constelar. Então, provavelmente, o que vai acontecer? No caso da pessoa que se interessa apenas por pessoas que têm indícios viciosos, eu vou perceber que outras energias de pessoas vão começar a se aproximar de mim. É claro que essas pessoas vão continuar se aproximando, porque existe um processo de ressonância energética ainda para poder tomar conta da gente, né? Para poder se dissipar por completo. Então, eu vou conhecer uma pessoa muito legal que talvez eu não me interesse porque eu me interesso por aquele tipo de gente, de pessoa. E aí, mas eu vou olhar para aquela nova pessoa com aquela outra energia de uma forma diferente. Posso pensar, pode ser, já é uma mudança. E aí vai aparecer aquela pessoa, mais uma pessoa, com problemas com vício. E aí você vai se interessar, porque a sua energia está identificada com aquilo. Só que quando você chega e você encara aquilo, automaticamente você vai pensar, eu já constelei isso, já vi isso. Eu não preciso mais disso. O E aí Ronas, você... só fazer um adendo. O Ronas está perguntando se isso seria para maldições também. Eu não vejo isso muito como maldições, irmão. Mas eu vou perguntar, porque eu não sei se isso seria uma maldição. Porque uma maldição a gente também pode trabalhar com ebós, né? Com outros artifícios dentro da religião. A gente encara, na constelação, a gente encara esse apelidamento de maldição como padrão. Entende? E aí o que acontece? Quando a gente identifica isso no jogo de búzios, que existe esse padrão, que existe essa maldição, a gente pode entrar com uma limpeza energética dentro do nosso culto e vir junto com essa terapia para identificar e assim acelerar esse processo muito mais. A gente faz essa limpeza energética e trabalha o consciente da pessoa para que ela não permaneça nessa maldição ou nesse padrão. Ah, legal. Muito legal. Então, na verdade, é uma mesa vibracional. Sim, sim. Toda terapia alternativa, ela é vibracional. Tá. Eu queria voltar ali um pouquinho, acho que é uma pergunta do Alexandre. Ele falou do reiki, que uma vez ele fez o reiki. Deixa eu achar a perguntinha aqui. Uma vez ele fez um reiki e ele sentiu o formigamento de todo o corpo e ele viu uma mandala colorida. Ele queria que você explicasse mais ou menos o que aquilo quis dizer nessa visão que ele teve.
Então, quando a gente emana reiki para a pessoa, existe, né, essa vibração da energia universal da vida e a gente passa através da mão, como se fosse meio que um passe, a grosso modo dizendo. Para as pessoas que têm mais sensibilidade, quem está passando, geralmente quando eu passo, quando eu faço, aplico o reiki em alguém, eu sinto essa energia e dependendo do tipo de reiki que eu vou enviar, porque tem reiki para saúde, tem reiki uma potência maior, você sente, eu sinto o meu corpo, a energia passando pelo meu corpo de uma forma muito mais latente ou outra. E às vezes eu me sinto formigando. É natural as pessoas com mais sensibilidade sentirem essa recepção da energia. Então, podem agir de várias formas. Uma delas é o formigamento. Imagina que como se fossem flashes de energia atingindo o corpo de uma pessoa que vai causar essa sensação do formigamento na pessoa. E quando você coloca, você é aplicado, né, você recebe o reiki, você está equilibrando as energias que você tem, os chakras que você tem. Então, isso é normal também quando você está passando pela cabeça, né, pelo chakra frontal, pelo coronário, você começar a ter esse tipo de visão, de mandalas de luz, porque tem uma correspondência com os chakras que estão sendo alinhados. Ah, legal. Tenho uma amiga que contou que também fez um reiki uma vez e ela teve a visão de uma pessoa fazendo um feitiço para ela. E daí ela, né, no meio daquele reiki, pelo que ela contou, a pessoa emanava luz ali para que aquilo fosse destruído, né? Existe também, como que você vê isso, né? As pessoas terem esse tipo de visão na hora do reiki, né? Porque é que nem eu entendo a mandala do Alexandre, talvez por ele ser uma pessoa muito espiritualizada, né? A gente depois pode falar um pouquinho da cromoterapia, porque é uma coisa que a gente pode vir a trabalhar bastante coisas, mas se a pessoa tiver uma visão de uma coisa meio ruim, assim, de um feitiço, de uma macumba ou de algo assim. Então, no reiki, dentro do que eu conheço, isso não bate muito, mas eu acho que eu acredito que seja muito da sensibilidade da pessoa, né? Porque a gente tem uma sensibilidade, cada um tem a sua sensibilidade daquilo. Se ela estava sendo energizada e equilibrada e ela tem uma sensibilidade latente, é capaz da consciência dela se expandir a tal ponto onde ela possa ter esse tipo de visão. E assim, tendo esse tipo de visão, a melhor coisa que tem é solucionar, né? Buscar a Sim. solução. Já que teve essa resposta de volta, né? Legal, legal. A Isso Pamela é tá, da fez uma sensibilidade. pergunta aqui. Ó, a constelação serve para o autoconhecimento. Por exemplo, alguém que foi adotado e não sabe da sua história. Como que ela consegue fazer uma transformação através da constelação? Ou existe uma outra terapia que pode ajudar essas pessoas? Então, para as pessoas que são adotadas, a constelação ela é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que são adotadas bebês de zero idade, né? Bem, nasceu e foi adotada. Por quê? O que a constelação diz? Por mais que as pessoas adotadas elas sejam amadas, acolhidas, bem recebidas, sintam os pais adotivos como pais verdadeiros, elas sempre vão ter vínculos com seus pais de origem. Todos os padrões a maioria dos padrões que a gente recebe são padrões de origem. Então, o que acontece? Se na minha família de origem, né, eu tive um padrão de abusos, muitos adotados, muitos excluídos, muitos abortos, eu posso ter vários problemas. Se, vamos supor que a minha mãe engravidou, meu pai era casado, meu pai não quis assumir, e a minha mãe não tinha condição de cuidar da criança, deu para adoção. Eu vou ter um sério problemas de relacionamento por conta do pai, eu vou ter vários problemas, eu posso ter uma rejeição pelo pai adotivo, eu posso
ter problemas em ter vontade de trabalhar, em procurar emprego. Isso reflete muitas coisas. E no caso dos adotados, eles têm uma forte ligação com os pais de origem. Eles recebem, sim, padrões também dos pais adotivos, mas a maior parte dos padrões que vão trazer incômodos para eles são da família de origem. Então, assim, é muito indicado para as pessoas que são adotadas passarem pela constelação para entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, o ambiente familiar novo dos adotados, família adotiva, é um ambiente maravilhoso, cheio de amor, porque geralmente os pais querem ter os filhos e não tem condição, não tem como fazer. E aí, mas eu dou tanto amor pro meu filho, eu dou tudo, dou carinho, mas meu filho me renega, com certeza é algo da família de origem. E não tem como cortar esse vínculo. E sabe que outro dia eu jogando, e quando você está jogando, às vezes a pessoa que está ali, o cliente, ele chega muito assim, né? Achando que você é o vidente e que você tem um poder paranormal, o que não é verdade. E ela usou a frase assim, ela falou, é porque eu sou fruto de uma única transa. E eu falei, menina, você precisa constelar isso. Porque eu senti que aquela frase fazia tão mal para ela ser fruto de uma única transa, né? Então quer dizer que a mãe dela não tinha um relacionamento com o pai. E aquilo, eu falei, menina, você tem que constelar isso. E eu acho que é bem isso que você está nos explicando, né? Sim, mas se a gente for pensar que toda a fecundação ela veio de uma única transa, então Sem faz dúvida. parte, né? Sim, mas pense para ela o quanto isso Assim, faz mas, mal. mas, mas a dor disso, ela pode ter vários problemas. Ela pode não conseguir ter relacionamentos. Ela pode Exatamente. passar por pessoas ela pode procurar pessoas que não querem nada com ela, que vão ter só apenas uma noite e nada mais. E ela vai procurar isso, porque ela vai estar buscando aquele envolvimento que talvez ela idealizava para a mãe. Sim, e ela não para. Ela fica viajando de país, mora 3 anos num lugar, daí quando ela começa a criar raiz, ela muda de país, ela tem dificuldade de criar Na raiz. verdade, como não houve um vínculo, provavelmente como não houve um vínculo para se fazer, para se ter, né, para se fecundar ela, não teve uma relação, ela não consegue ter vínculo com lugar nenhum, entendeu? Então ela precisa, provavelmente ela deve precisar, uma das coisas que ela precisa é buscar esse vínculo com essa única transa e agradecer, porque se houve essa única transa, dessa única transa, ela nasceu. Sim, Então ela teve vida por conta dessa única transa. Isso tem que ser agradecido, porque se a gente tem vida, a gente tem tudo, a gente pode mudar a nossa vida o tempo todo. É só a sim. gente honrar aquilo, que a gente tem vida. O pai existiu, o pai só fez e sumiu da vida. Amém. Pelo menos ele me deu essa vida e com a vida que eu tenho eu faço o que eu quiser. Eu posso me tornar um médico, um presidente, um diplomata, posso ser um cantor, posso ser qualquer coisa. Porque eu tenho essa vida e eu posso utilizar essa vida para coisas boas. Ao invés de pegar essa vida e ficar procurando uma única transa, ficar procurando um único momento, sem me vincular com nada. Sem criar raiz. É isso aí. A dona Nilza tá fazendo uma pergunta. Então, quando ela, em casa mesmo, a gente tem um mantra, me perdoa, eu te amo, aos antepassados, estamos, entre aspas, fazendo um ritual de constelação internamente? A gente acredita, dentro da cultura africana, o eu te amo, eu gosto de você, ele é substituído por eu vejo você. Eu olho para você, eu te sinto, eu te percebo, eu te aceito. E aí o que acontece? Quando a gente fala esse tipo de situação, geralmente, me perdoe, é pelo Ho Oponopono, né? Quando você olha para as situações, o que acontece? Tudo que existe de conflito na nossa vida é algo que a gente precisa aprender. Isso é fato. Então, se você se incomoda com algo, é porque aquilo você se identifica. Eu me identifico com isso. Então, se eu olho
uma pessoa, uma atitude que alguém tá tendo com uma outra pessoa e isso me fere, e eu vou criar esse conflito, eu entro por esse conflito, é porque isso está em mim e eu preciso curar. Quando eu vejo para isso, para qualquer conflito, eu olho e falo: o que que isso quer me ensinar? Como eu posso olhar com amor para isso? Como eu posso desfazer esse mal? E você olha e Legal. fala, agradece, você está desfazendo isso aos poucos. Então, por exemplo, se vamos criar uma suposição, um exemplo aqui, que se eu tenho a minha mãe com a minha irmã, elas brigam muito e eu sempre entrei na briga para defender um ou outro. Mas sempre aconteceu isso. E depois quem ficava mal era eu. Eu posso olhar para a briga das duas e identificar assim, talvez elas duas precisem dessa briga para elas poderem ter comunicação. É a única forma que elas conseguem se olhar, a única forma que elas conseguem se ver. E é escolha viver assim. Eu posso chegar e falar, poxa, gente, vamos conversar, vamos sentar que se entende melhor. Mas não, eu prefiro brigar. Então, ok, eu olho para aquilo e falo, é o jeito que elas precisam para aquilo. Eu não preciso fazer parte disso. Eu amo todo mundo, faço parte da família, não vou deixar de ser filho ou não vou deixar de ser irmão se eu não intervir, mas isso não é meu. Eu não me estresso, eu não entro em conflito e fico numa boa emocionalmente. Agradeço, emano amor e elas que se resolvam. Tem uma questão que a minha mestre de constelação me passa, que é cada milho com a sua pipoca. E quando cada milho fica com a sua pipoca, eu fico com a minha pipoca. E a pipoca de cada um vai ficando para lá. Isso parece ser egoísta, mas quando você vai ver, quando você pratica, nossa, é uma bênção. É uma bênção tão grande. E esse tipo de situação a gente pode utilizar em qualquer local. A gente pode utilizar no trabalho, numa casa de santo, onde a gente tem relações interpessoais, né? Onde tem relações de pessoas, onde tem duas pessoas, existem conflitos de relação. Numa casa de santo, vamos botar 20, 30, 40 pessoas, existem, como uma empresa, como numa família, porque não deixa de ser. E aí, quando você passa a utilizar esse tipo de pensamento, cada milho é com a sua pipoca, nossa, você fica numa paz, você fica numa bênção que é muito boa. A carga que é sua, o que é do outro, né? Eu vou aproveitar que eu acho que já até respondeu a pergunta do Alexandre, mas ele está falando né, ali do livro Segredo, né, onde fala que o universo conspira conforme a nossa força do pensamento. Então, se formos positivos, as coisas não acontecem e vice-versa. Né? Então, ele compara isso com a constelação. E daí ele põe que a força do pensamento realmente tem poder. Tem um vídeo na internet, foi até o meu filho que me mostrou, de 8 anos, que chama A Corrente do Bem. Quem puder colocar, não sei se vocês já assistiram, é um videozinho de 2 minutos. Coloquem e assistam. Ela fala muito sobre o que o Alexandre está falando. Chama A Corrente do Bem. Uma pessoa vai ajudando a outra, né, no videozinho, uma cai, outra levanta, uma sacola cai, outra levanta, e no final, aquele primeiro que ajudou, ele é ajudado, né, por uma outra pessoa, que chama Corrente do Bem. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Se a gente emana amor, a gente recebe amor. Existe uma questão de energética que a gente emana que é muito latente. Quando a gente emana qualquer tipo de energia, a gente recebe essa energia em uma potência maior. Não vou falar duplicado, 2, 3, 4 vezes, mas ela vai e ela volta maior para a gente. Então, se a gente emana ódio, a gente vai receber ódio maior, mais ódio. Se a gente emana rancor, a gente recebe mais rancor. Se a gente emana amor, a gente vai receber amor. Se a gente emana equilíbrio, a gente vai receber equilíbrio. É claro que a vida vai trazendo conflitos para a gente o tempo todo, porque a gente tem que aprender coisas o tempo todo. Mas se a gente pega isso e recebe com amor e emana amor, a gente quebra essa energia e pega esse amor que a gente vai emanar e vai trazer maior. A gente pega essa energia ruim, quebrada, vai jogar, vai receber, mas vai receber quebrado. Se a gente pega isso e joga muito mais amor,
vai ficar um equilíbrio muito maior. Não é fácil, né? Não é fácil. Não, Vamos supor, é um você tá exercício diário. lá, né, num, sei lá, num conflito, num fim de casamento. Né? Terminei meu casamento lá com o maior estresse, aí você tem que emanar amor para o ser de luz, emanar amor. Não é fácil, é um exercício diário, né? E se você faz isso, chega no momento que vai ser tão bom para você, tão bom para você, tão bom para você, que você fala assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? É assim, é difícil, é difícil. Eu, por exemplo, uma parte pessoal, eu terminei um relacionamento há pouco tempo, fiquei muito mal, né? Você sabe disso, eu fiquei muito mal. E eu fui buscando respostas dentro de mim, mais com esse apoio que vocês me davam, para eu poder me encontrar. Mas eu entendi que eram coisas que eu precisava aprender. Né? Eram coisas, eu me deixei numa situação que eu precisava aprender. A pessoa não tem culpa, eu não tenho culpa. Foram ações e reações. Então, eu fui buscando dentro das minhas terapias, fazendo meditação, eu meditava todo dia para tentar entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E chegou no momento que no momento em que você conversou comigo, eu recebi uma música linda, o Maninho me mandou uma música que foi um tapa na cara, eu fiz uma meditação, no outro dia acordei instalado, porque eu tinha entendido que aquilo eu precisava aprender e o que eu precisava aprender. Foi difícil esse momento? Foi muito difícil para mim, para eu me encontrar, para eu me equilibrar. Mas foi muito bom, porque eu pude entender onde eu estava, o que eu precisava fazer para melhorar para as próximas relações. Complicado, mas vamos trabalhando, gente. Vocês vão trabalhando aí, eu vou trabalhando aqui. Depois a gente faz uma reunião virtual e conta como foi esse trabalho. O meu pai está pedindo, Sidney, você pode ensinar um mantra ou uma frase para que a gente possa pronunciar todos os dias nessa época de pandemia. Frases de poder que a gente pode utilizar todos os dias são: se olhar no espelho, quando é com a gente vai se olha no espelho, vai no banheiro, no quarto, se olha no espelho e fala para você mesmo assim: eu vejo você, eu te aceito do jeito que você é. Você pertence e você pode. Eu vejo você, eu te aceito do jeito que você é. Você pertence e você pode. A gente acorda falando isso todo dia. A gente está mexendo com várias coisas que nós temos. Nós temos o pertencimento, porque às vezes a gente está no local, a gente acha que não é daquele local que está incomodando. Quando você fala isso, você começa a colocar dentro de você que em qualquer lugar que você estiver, você vai pertencer. Quando você se aceita, você olha para você do jeito que você é, sem a expectativa de ninguém, sem querer agradar ninguém, mas sim aquilo que você é. Quando você fala, eu vejo você, você está se olhando por inteiro. Você está olhando assim como é perfeito. Por todas as imperfeições que nós temos, nós somos perfeitos. E eu posso, a gente pode tudo. A gente que se limita. E a gente pode tudo, 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 tudo. Se a gente fazer isso, falar isso todo dia de manhã, e às vezes quando for dormir se lembrar, o dia vai se tornar cada vez mais leve. Porque a gente tem esse poder. Né? A gente tem esse poder da autocura. Sim, eu vou depois pegar essa frase com você e vou colocar lá no Instagram da Roda de Conversa de Axé, pessoal. Para que a gente também não esqueça. Eu não anotei, também quero fazer esse mantra, então depois o Sidney passa para a gente e daí a gente faz a frase e deixa lá para que a gente saiba. Vamos melhorar, pessoal. Bom, gente, já está quase uma hora da nossa live. Passa muito rápido isso, né? Já, Mais gente, uma hora. rapidinho. Meu Quando o assunto Deus. é bom, passa rápido. Aham, passou muito rápido. Pessoal, eu queria falar para vocês que nós estamos quase chegando lá no nosso YouTube, Roda de Conversa da Axé, 700 inscritos. Então, faltam acho que 5 ou 6 inscritos.
Então, que se vocês puderem dar uma força lá, pedir para os amigos, uma pessoa mais íntima aí se inscrever no YouTube, que daí o nosso próximo vídeo de Orixá vai ser sobre o Oxum. Então, deixe seu like lá e se inscrevam. O Sidney, acho que uma vez por semana você faz meditação online no Faço Instagram? 2 vezes por semana, terça e quinta-feira, às 21 horas. No Instagram? No Instagram, @religare.terapia. Então, ele faz, e às vezes eu também, quando as crianças estão dormindo, eu também tento participar, e é muito bacana a meditação online. A minha cabeça ainda não, ela fica pensando bastante, mas eu tento me concentrar. Super normal. O que acontece? O cérebro, ele trabalha para que a gente não pare. Quando a gente está em meditação, a gente dá uma brecada no cérebro. Então, parece que a gente está entrando num estado de sonolência ou quase morte. O que ele faz? Ele começa a encher a gente de informação. Tanto é que quando eu faço as meditações, eu sempre dou indicação. Os pensamentos vão vir, a gente não pode se prender a eles, porque eles vão embora da mesma forma. Acontece comigo, qualquer pessoa que faz meditação vai ter esse tipo de pensamento. É só às vezes a gente se perceber que mudou o pensamento, focar no que está fazendo. É um exercício que assim, a gente tem que fazer também sempre, porque isso vai ajudar a gente em várias situações. A meditação, ela traz um equilíbrio emocional muito forte. E na meditação a gente encontra também muitas respostas para aquilo que a gente está, essas perguntas que a gente tem no dia a dia que a gente não consegue responder. A meditação, ela vem trazendo isso também. Muito legal. O Alexandre está perguntando qual o canal é Religare, né? Se alguém puder Isso, escrever. religare.terapia. Vale muito a pena essa meditação. É muito, muito gostosa, muito legal e muito importante. Mas o que eu acho que o que é mais importante hoje, o que a gente queria deixar muito claro nessa live, a gente até pode fazer outras, é que a gente pode unir perfeitamente a nossa religião com as terapias holísticas. E eu acho que isso é extremamente importante, porque e o mundo em si, ele está muito carente, né, de amor, muito carente de amizade, muito carente de vários sentimentos bons. Eu, pelo menos, percebo assim. E a constelação, que foi o que eu vivenciei, é como o Alexandre acabou de falar, o irmão Alexandre, do reiki que ele vivenciou e de outras pessoas que vivenciam esse tipo de terapia, é que você recebe o amor, independente se você, quem está ali, o que você é, sem uma forma de julgamento. E eu acho que isso combina muito com o candomblé, né? Que o candomblé a gente aceita, a gente está lá para abraçar as pessoas, né? E não para julgar. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. Irmão, eu queria imensamente agradecer você aqui nessa nossa noite de Fantástico, aí concorrendo com o Fantástico, mas para a gente é um horário super gostoso. Queria que a gente possa marcar outras vezes com outros temas. Hoje a gente ficou mais na constelação, mas de repente a gente pode ir falando até do método xamã, que é, né, uma coisa nova, eu pelo menos não conheço. Então, acho que a gente pode amadurecer essa ideia. Eu queria agradecer as pessoas que tiveram aí, ficaram aí uma hora aí com a gente. E não, verdade, meu pai falando da voz do Sidney. Gente, eu vou contar para vocês uma história bem rapidinho. Eu nunca tinha visto o Sidney, não conheço ele pessoalmente. Mas daí o meu pai punha lá meditação, meditação, eu ia lá meditar com esse cara, né? Gente, a voz dele na meditação, daí tem uma musiquinha ali de fundo. Gente, é incrível a voz desse cara. E daí, quando ele falava no nosso grupo lá que a gente tem da casa do meu pai, eu já sabia que era o cara da meditação, porque aquela voz, ela até hoje, agora não mais tanto, mas no começo, aquela voz chegava a me dar palpitação. Você acredita numa coisa dessas? Gente, Mas porque aquilo entrava na minha cabeça, a meditação, eu acho, e como, né, eu conheci antes a voz dentro da meditação, eu acho que aquilo sabe como assim? Aquilo me fazia bem, aquela voz. Hoje acho que não, tanto que a gente já se fala mais, né? Daí já perdeu a graça. todo dia. Todo dia, daí já Eu que perdeu a graça. agradeço, irmã.
Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder conversar mais e levar mais informações. Esse canal, né, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tem sido assim de grande importância. Tem gente, se inscrevam lá no canal porque tem vídeos maravilhosos. Tiveram coisas, assuntos que eu, sinceramente, eu tinha muito preconceito e medo, que é tudo muito falado com respeito, com amor, com carinho. É fácil, você entende realmente o propósito das conversas de axé, da roda de conversa. Então, quem puder, se inscreve lá no canal, quem puder, compartilha os vídeos para chegar a mais pessoas. Agora está tendo receitas de comidas, de bate-papos, entrevistas mega interessantes. Então são muito importantes a gente levar essas informações para mais pessoas terem esse acesso. Essa é a intenção. Domingo que vem eu espero vocês aqui. A gente vai estar com uma EQUED muito antiga, uma senhora, e que ela tem um TCC muito legal. Ela vai falar de mulheres de axé. Isso é um tema que eu gosto muito, sabe? Que eu gosto assim bastante, a gente, então vai ser assim incrível, tenho certeza que vocês vão amar domingo que vem, não percam. Ó, meu pai tá pondo ali o nosso canal do YouTube, Roda de Conversa de Axé. Então, irmão, eu não sei se você pode falar alguma coisa, não sei, não vou falar uma meditação, mas alguma uma frase, sei lá, um momento que nos dê Nós temos paz. mais ou menos quanto tempo? Quantos minutos a gente tem? Ele não me diz aqui o negócio. Eu acho que temos uns 5 minutos. Então a gente pode fazer uma pequena meditação? Então Vamos. quem puder ficar de olhos fechados, Se por procurando respirar acaso, pelo olha só, nariz. Sidney, se a live cair e a gente não tiver finalizado, eu abro outra live para a gente finalizar. Que ele não me Tá diz bom, ainda quanto tempo eu tenho. tá bom. Vamos ficar de olhos fechados, procurando respirar pelo nariz, inspirar pelo nariz, soltando o ar pela boca e tentando imaginar nesse momento que a gente está num lugar totalmente branco, onde a gente olha e só tem a cor branca. E nesse lugar onde a gente se encontra, a gente vai imaginar um lugar que traga segurança para a gente. Pode ser qualquer lugar, uma cozinha, uma sala, um quarto. Observe nesse quarto o que que tem. Se entra luz, se entra som, se entra vento, quais objetos que tem. Nesse lugar que você se encontra agora com segurança, atrás de você chegam os seus pais. Então você se vira, olha para os seus pais e observa que atrás deles chegam os pais dos seus pais. E atrás dos seus avós, os seus bisavós, os seus trisavós, os seus tataravós. Então você se vira de frente para a mesma posição que você estava e seus pais colocam as mãos nos seus ombros. E todos que estão atrás também colocam. E você começa a sentir um sentimento de amor. Pode ser qualquer momento que você tenha sentido esse sentimento de amor. E esse sentimento de amor, ele vai preenchendo o seu ser, o seu corpo, que passa para o seu pai, que passa para o pai dele, que passa para o pai dele, que passa para o pai dele. E quando chega lá nos últimos casais, eles recebem esse amor que veio de você. Eles sentem o amor deles e passam para os filhos, que passam para os filhos, que passam para os filhos, até chegar em você. E nesse movimento de amor que você sente, que você joga para os seus antepassados e eles te devolvem, você pensa na palavra sim e repete essa palavra sim várias vezes para você. E com essa conexão com seu sistema familiar, com seus antepassados, dizendo sim para todas as formas, todas as respostas, você se conecta com seu sistema. Você diz sim para vocês. Você diz sim para o seu amor. Você diz sim para a tua família. E nesse momento, você observa novamente esse lugar que te traz segurança.
Observa mais ou menos como é que estão as coisas, os objetos, as texturas. E esse lugar de segurança vai se tomando pela cor branca novamente. E aí você se toma, presta atenção no seu corpo. Observa como está a sua sensação, como está o seu pensamento e a sua leveza da alma. E podem abrir os olhos. Gratidão por esse momento, por compartilhar dessa meditação. Gratidão a eu, né? Gratidão, sempre gratidão. E acho que vocês puderam entender um pouquinho a voz desse homem aí na meditação. Parece que ela entra no ouvido da gente. Bom, pessoal, meu pai fez um adeno aqui, que ancestralidade é vida, é amor e é a continuação da energia viva. Então, o candomblé é isso, né, gente? Nada mais do que isso. Então, obrigada a todos. Pode falar, irmão. O candomblé é uma energia maravilhosa e linda, positiva, que algumas religiões não conseguem entender. Mas a gente tem essa possibilidade, essa capacidade de levar que o candomblé ele é amor, que o candomblé ele é vida através de todos os nossos antepassados. Nós somos o esforço máximo que os nossos antepassados tiveram para que a gente estivesse aqui, que a gente esteja aqui hoje. E o candomblé ele realiza isso, essa conexão. E interligado com outras terapias, a gente tem cada vez mais sucesso e autocura. Agradeço a você, irmã, por esse momento. Meu pai, Celso, que foi um presente na minha vida. Eu não tenho como agradecer que é tanto ele quanto a família. E só tenho a agradecer esse momento todo que eu estou vivendo. Obrigada. Semana que vem que é de Irandira Azevedo. Vamos estar falando sobre o TCC dela. É uma senhora antiga de candomblé. Eu acredito que vocês vão se apaixonar pelo tema. Gente, que eu vi ela numa live, falei pro meu pai, pelo amor de Deus, consegue essa mulher pra gente, porque, olha, vocês vão se apaixonar. É incrível a maneira que ela consegue falar de candomblé, de mulheres, numa simplicidade. E olha, incrível, incrível, incrível. Vocês vão se apaixonar como eu. Espero vocês domingo que vem. Curtam o nosso canal, compartilhem. Até a próxima, pessoal. Gratidão, irmão. Beijo.